Sabe, o que acontece quando a moral de uma sociedade vira lei, mas não uma lei qualquer, uma lei com punições calculadas matematicamente? Hoje, a gente vai explorar uma das peças mais fascinantes da história do direito, o revolucionário Código Tang da China. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa. E se uma discussão mais quente com seus pais pudesse acabar não só em castigo, mas numa pena legal, pesada mesmo? Pois é, essa era a realidade no sistema que a gente está prestes a conhecer. Então, vamos lá. Nossa viagem no tempo leva a gente para a China da dinastia Tang, ali entre os anos 618 e 907 d.C., para dar uma olhada num sistema jurídico que fez algo realmente único. Ele pegou a filosofia moral e transformou diretamente em lei. E olha, o Código Tang não era um conjuntinho de regras, não. Era uma coisa gigantesca, 12 livros, mais de 500 artigos. E a grande sacada dele, a grande inovação, foi pegar os ideais éticos do confucionismo e transformar em crimes e punições bem concretos. Serviu de modelo para todas as outras dinastias que vieram depois. Agora, o que é impressionante é o que o professor McCormack diz aqui, precisão matemática. O que isso quer dizer? Que não tinha espaço para interpretação, sabe? As punições eram calculadas com base em fatores super específicos, sem nenhuma margem para um juiz decidir o que achava melhor. E o objetivo final não era só punir por punir. A ideologia por trás do código era que o crime era, na verdade, um desvio moral. Então, a punição servia para restaurar a bondade da pessoa e, com isso, manter a harmonia de uma sociedade que eles queriam que fosse perfeitamente ordenada. Bom, para entender essa lei, primeiro a gente precisa entender a filosofia por trás dela. Vamos ver como o modelo do confucionismo foi a base para todo esse sistema. O confucionismo se baseia em 5 virtudes bem abstratas, como benevolência e retidão. O que o Código Tang fez de genial foi pegar esses ideais e traduzir em 5 imperativos morais, que na prática eram deveres definidos pelas suas relações sociais, ou seja, sua moralidade era definida pelo seu papel na sociedade. E aqui estão eles, a espinha dorsal da sociedade Tang. Cada uma dessas relações, governante e súdito, pais e filhos, marido e mulher, vinha com um pacote de deveres que a lei exigia. Isso não era uma sugestão, era a base da ordem social. E a mais importante de todas, como a gente vai ver, era a tal da piedade filial. Tá, mas como é que esse modelo todo funcionava na prática? A resposta está numa única palavra: hierarquia. Tudo, absolutamente tudo, era definido por quem estava acima e quem estava abaixo na escala social. E aqui fica muito claro o princípio fundamental. A punição por um crime não dependia só do ato em si, mas de quem fez contra quem. Agredir alguém de estado superior, a punição era muito, mas muito mais severa do que o contrário. Vamos trazer isso para dentro de casa para ficar mais claro. Se um filho batesse no pai, a sentença era pesadíssima. Agora, se um pai batesse no filho, a punição era bem mais branda ou às vezes nem existia. A relação hierárquica era o que definia o resultado na justiça. E aqui a gente vê aquela precisão matemática funcionando. Agredir o mesmo oficial podia resultar em punições totalmente diferentes. A pena variava de 60 golpes a 2 anos de servidão e era tudo calculado com base no status de quem agrediu. Quanto mais baixo o seu posto, pior a pena. A justiça aqui não era cega, ela era obcecada por status. Agora, vamos falar dos crimes mais graves de todos. Aqueles que o Estado Tang via como uma ameaça não só à sociedade, mas à própria ordem do universo. As 10 abominações eram tipo os pecados capitais da China Tang. Eram crimes considerados tão terríveis que a punição podia se estender para a família inteira do criminoso. Os 2 primeiros a gente até entende, né? Conspirar, rebelião e traição. São crimes de Estado clássicos. Mas dá uma olhada no número 7 da lista original. A falta de piedade filial. Pois é, desrespeitar os pais era considerado um dos 10 piores crimes que alguém podia cometer. E o ponto aqui é que a piedade filial era tão, mas tão importante, que influenciava até casos de assassinato. O código tinha diferentes graus de punição. Se um pai matasse um filho desobediente, ele ainda era culpado, claro, mas a sentença dele era reduzida em 1 grau, uma pena bem mais leve, tudo por causa da má conduta do filho. Vamos focar agora num dilema bem humano, para a gente ver como essas leis abstratas batiam na porta das decisões mais pessoais da vida de alguém. Imagina só essa situação. O pai de uma mulher e o marido dela morrem na mesma época. Para quem ela deve lealdade e luto? Para a família de sangue ou para a família do marido? O Código Tang tinha uma resposta muito clara para isso.
O luto aqui não era uma emoção pessoal, era uma obrigação legal. Uma viúva podia ser punida por coisas que hoje parecem inacreditáveis. Não lamentar do jeito certo, ouvir música ou até engravidar durante o período de luto. E o código é bem direto sobre isso. A citação diz que o luto pelo marido era de primeiro grau, a prioridade máxima. A lei chegava ao ponto de mandar na resposta emocional. A esposa deve clamar e lamentar. E pronto, o dilema estava resolvido. A lei determinava. A obrigação de uma esposa com a família do marido passava na frente da obrigação com a própria família. A hierarquia e o papel social venciam os laços de sangue. No fim das contas, o Código Tang foi um momento fascinante da história, em que a fronteira entre o que é imoral e o que é ilegal simplesmente desapareceu. Não era só um livro de leis, era o código de programação moral de uma civilização inteira. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Qual o resultado quando a harmonia social, que é um objetivo nobre, deixa de ser um ideal para se tornar uma exigência da lei, imposta com toda a força do Estado? O legado do Código Tang mostra que a resposta é, no mínimo, bem complexa.